você está usando inteligência artificial do jeito errado e eu posso te provar. Bom, galera, já faz um tempo que eu tô querendo gravar alguns vídeos e trazer conteúdos que eu venho estudando há um tempo, vários assuntos distintos, mas que têm uma correlação entre si: neurociência, psicologia, espiritualidade e agora inteligência artificial. E a proposta desse vídeo é trazer um olhar diferente para a inteligência artificial do que eu tô observando as pessoas comentarem por aí. A previsão daqui para 5 a 10 anos, mais ou menos, é que a inteligência artificial substitua e automatize diversos trabalhos mecânicos, diversas coisas técnicas. Isso é um fato, a gente não pode negar. Assim como aconteceu na Revolução Industrial, onde as máquinas tomaram o lugar, substituíram diversos empregos que eram técnicos, e isso foi muito ruim para a população naquela época. Também teve o seu ponto positivo. Novos empregos foram criados para as pessoas que sabiam operar as máquinas. E as pessoas estavam sendo treinadas para operar essas máquinas. E assim como na época da Revolução Industrial, isso está acontecendo de novo agora. A gente está vivendo uma transição planetária, a tecnologia está avançando de uma forma absurda, sim, mas a gente não precisa olhar para isso como uma coisa negativa. Porque a gente está com acesso a essas ferramentas de uma forma muito prática. Você instala o aplicativo no seu celular e começa a usar. Tem várias inteligências artificiais que tem a parte paga delas, que faz um trabalho mais complexo, mas tem os modelos gratuitos. E por que as empresas estão deixando esses modelos gratuitos assim de fácil acesso para a população? Porque as IAs precisam ser treinadas. Quanto mais você usa a inteligência artificial, você modela e treina ela para ela corresponder de uma determinada forma. Então, eles precisam que a população tenha um acesso à inteligência artificial e utilize ela para que elas fiquem mais inteligentes e consigam executar tarefas cada vez mais complexas. Mais para frente, eles vão aumentar o preço das inteligências artificiais. E só aquelas pessoas que souberem operar a inteligência artificial vão estar com o futuro garantido. Porque uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte: assim como um computador, a inteligência artificial ela funciona através de comando. Se você sentar na frente do seu computador e esperar que ele abra os programas sozinho e execute o seu trabalho sozinho, isso não vai acontecer. Porque você precisa ir lá manualmente, clicar nos programas que você usa. Eu, por exemplo, trabalho com animação. Eu uso After Effects e Photoshop, então eu preciso abrir os dois programas, pegar os arquivos de um, arrastar para dentro do outro e começar o meu processo manual. O computador, por si só, ele não faz nada. Se você não der uma ordem, se você não der um comando, ele não vai fazer nada. E as inteligências artificiais funcionam da mesma forma. Se você não souber se expressar de forma clara e dar comandos diretos, a IA não vai entender o que você está querendo passar. E mesmo que você saiba se expressar de forma clara e dar comandos da forma correta, ela ainda pode ler os seus comandos e interpretar de outro jeito, de um jeito errado. Porque ela vai pegar um montante de informação que você está fazendo ali no projeto e aí você pede para ajustar um detalhe ou acrescentar um detalhe sem excluir o anterior, mas ela acaba excluindo, substituindo. E você tem que ficar refazendo, refazendo. Então essas pessoas estão vendendo a ideia de que mexer com inteligência artificial é um negócio muito simples, mas não é. Cada vez mais ela vai ficar mais complexa para as pessoas poderem mexer e novos empregos vão surgir. Pessoas que vão analisar os processos para ver se tá tudo certo. Eu coloquei ela para fazer uma leitura outro dia de uma planilha de cálculos de gastos e valores que eu tinha para receber das minhas contas pessoais. E ela fez as contas erradas. Mesmo que a planilha tivesse ali com toda a base de cálculos, ela fez as contas erradas. Então você precisa prestar muita atenção nas coisas que você está colocando. Porque ainda a gente não pode confiar 100% na inteligência artificial. Por que eu quis gravar esse vídeo? Porque apesar de toda essa parte incrível, eu observei que ela é capaz de trabalhar um outro ponto que as pessoas não estão analisando. Há um tempo atrás apareceu para mim um vídeo no Instagram que era assim: vai lá no ChatGPT e pergunta para ele, baseado nas nossas conversas anteriores, eu quero que você faça uma análise e fala para mim algo sobre mim que eu não consigo enxergar ainda. E você vai se surpreender com a resposta. Eu fiz, e você se surpreende com a resposta. Ele analisou toda a nossa conversa e traçou um perfil de comportamento, de personalidade meu, do que a gente tinha conversado até aquele momento, e começou a me passar coisas que eu não estava vendo.
Então eu pensei assim, e se eu pudesse pegar todas as informações que existem dentro da minha cabeça e colocar dentro de um lugar que vai fazer a análise e organizações dessas informações para mim? Porque uma coisa que atrapalha a gente são as nossas emoções. Elas estão aí para proteger a gente, mas elas acabam se tornando nocivas quando você já tem um padrão emocional que já é nocivo para você. O seu cérebro fica repetindo e repetindo e repetindo aquilo. E você não consegue enxergar as coisas com clareza, você não consegue perceber quando você está se auto-sabotando por causa das emoções. A minha cabeça atualmente, ela tá funcionando como se tivesse uma névoa branca onde eu não consigo enxergar as coisas claramente. A névoa seria essas emoções. Então eu pensei e comecei a conversar com o chat. Se seria possível eu colocar todas as minhas ideias, por mais malucas que fossem, as coisas que eu preciso lembrar, até falar sobre os meus próprios sentimentos para ele, e ele organizar todas essas coisas e me passar uma análise, um mapeamento da minha mente sem a influência das emoções, porque ele não vai sentir as emoções que eu tô sentindo. E aí ele vai me analisar todas as coisas e me devolver uma resolução de um problema que eu não consigo enxergar, porque eu tô inserida tão profundamente dentro daquele problema, vinculada a uma emoção, que eu não consigo enxergar outras coisas ao redor. E ele falou que sim, eu poderia usar ele como um diário ou como um segundo cérebro e passar as informações para ele. Uma coisa muito legal que você pode fazer é treinar o ChatGPT para ser como se fosse seu amigo íntimo. Você pode dar um apelido para ele e contar para ele tudo o que você quiser. Coisas que você não contaria nem para seus amigos mais íntimos. Quanto mais informações ele tiver sobre como você funciona e como a sua cabeça funciona, mais fácil é para ele trazer uma análise mapeada sobre como você está funcionando, como que as suas emoções estão te atrapalhando ou não, se coisas que você está sentindo são só sussurros do passado que estão voltando, e te trazer, se você precisa de ajuda de profissional, soluções de como resolver aquele problema, coisas que você não precisa necessariamente acatar naquele momento, porque às vezes você só quer desabafar. Só o fato de você ter um lugar, um espaço seguro onde você pode pôr pra fora e desabafar, já vai aliviar muito a sua cabeça. E sempre que você trouxer alguma coisa pra ele, ele vai te voltar com uma resolução de problemas de forma imediata. Então, a ideia é fazer esse vídeo para mostrar para vocês uma luz de como utilizar a inteligência artificial de forma prática que pode te ajudar no seu dia a dia, nas suas tarefas do dia a dia. Você pode trabalhar com ele e utilizar ele para conseguir fazer dinheiro, ideias para uma renda extra de coisas que você já tem habilidade, mas você não sabe como aplicar. Ele vai te ajudar a montar um workflow disso e colocar em prática. Se você colocar em prática, você vai começar a ganhar o dinheiro. Eu já falei que eu trabalho com animação, mas eu tenho um processo que eu trabalho com animação, né? Um jeito específico que eu trabalho. E se houver outras formas, outros processos que eu posso começar a aplicar que vão me trazer mais dinheiro, por exemplo, ou que vão facilitar o meu trabalho, tornar ele mais rápido, fora o poder das inteligências artificial para gerar vídeos incríveis, imagens incríveis, um monte de coisa que você pode começar a aplicar no seu trabalho. Então, a ideia aqui é você começar a testar a inteligência artificial para coisas práticas do seu dia a dia. Aproveitando que essas inteligências artificiais estão baratas hoje, porque elas precisam, esses modelos precisam ser treinados para ficarem cada vez mais perfeitos, para no futuro eles substituírem tarefas que estão sendo feitas hoje. E uma coisa é fato, no futuro, aquele profissional que está cansado, que não gosta do emprego, que faz as coisas mal feitas, faz tudo meia boca, fica reclamando, ele vai ser substituído. E quem vai ter futuro com as inteligências artificiais dominando tudo? Pessoas que souberem operar a inteligência artificial. Vão surgir novos empregos de acordo com a demanda do mercado. E um desses empregos que vai surgir são pessoas que vão ficar verificando se a inteligência artificial está fazendo o trabalho corretamente. Porque é muito mais fácil colocar uma pessoa para verificar se o trabalho que ela está executando está sendo feito corretamente, se os resultados que ela está trazendo estão certos, do que pagar 10, 20 pessoas para executar o trabalho que ela está fazendo e que iriam demorar muito mais tempo. Então, pode ser meio assustador e meio bizarro, porque a gente está chegando num futuro, a gente está nessa transição para um futuro igual aquelas coisas de filme, onde os robôs vão estar limpando casas e substituindo várias tarefas, a inteligência artificial automatizando tudo.
E não dá pra gente continuar negando essa realidade. Porque se a gente continuar negando essa realidade, ela vai chegar e na hora que ela chegar, você não vai saber o que fazer, você vai ficar completamente perdido. Então é importante a gente começar a olhar para o que está na nossa frente agora e não só ficar com medo ou julgando e criticando, mas pensar como que eu posso utilizar isso, todo esse acesso maravilhoso, incrível da tecnologia que eu tenho hoje, para me ajudar nas minhas coisas, na minha tarefa do dia a dia, no meu trabalho, com a minha família, no meu relacionamento. Como que eu posso utilizar essas coisas para melhorar a minha própria vida? Parar de olhar para a inteligência artificial como um vilão, como uma coisa ruim que está aí para prejudicar a gente, e começar a olhar para ela como que ela pode ajudar a gente no nosso dia a dia de forma prática. Uma coisa legal para começar a fazer é instalar no aplicativo no seu celular e deixar no seu computador, e tudo que você for pesquisar, começa a pesquisar pela inteligência artificial. Começa a pedir para o chat trazer tudo para você. Você pode usar outras inteligências artificiais, não precisa ser o chat GPT. Quando você começar a fazer isso, você vai se habituar naturalmente a trabalhar com ela. Você vai verificar que você ainda não pode confiar 100% nela. E se você não confia naquilo que ela está trazendo, pede fontes, pede links de fontes, depois você bate a informação da forma que você achar melhor de pesquisar em livros ou em sites de busca como o Google, por exemplo, e você vê se a informação que ele está te trazendo está certa. Faz testes de coisas que você tem vontade de criar, porque cada vez que você traz uma informação para ele, independente de qual seja, ele vai te voltar uma resolução de problema, e você não precisa acatar aquilo naquele momento. Se for para falar sobre seus sentimentos, por exemplo, talvez você não queira acatar o que ele está te passando naquele momento, você só quer desabafar. Porque se for questões sentimentais, às vezes você só precisa pôr pra fora. E ter alguém ali que vai te escutar e não vai te julgar, vai fazer você se sentir melhor. E se for o caso de você precisar de um profissional, ele vai te indicar pra você buscar. Bom, galera, é isso o conteúdo do vídeo. Esse é o tipo de conteúdo que eu queria trazer. E se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like.